Final aberto não é falta de resposta, é um convite. É o filme te dizendo: vem aqui, olha de novo isso aqui, repara nesse gesto, nesse corte, no som que fica. Tem um detalhezinho escondido que muda tudo e quase ninguém percebe. Quer apostar que você já deixou passar algum? Bem-vindos ao Cine 10, seu podcast de apenas 10 minutos sobre filmes e outras coisas do tipo. Dá pra você assistir e dá pra você só ouvir esse vídeo se você quiser. Aí você consegue me encaixar na tua rotina enquanto faz outras coisas. Tipo se você estiver arrumando o teu quarto, ou se você estiver fazendo aquele miojão porque não deu tempo de fazer mais nada. Ou quem sabe até se você estiver lavando aquela louça que você procrastinou a semana toda. Não importa. O mais importante é a gente bater esse papo hoje sobre finais abertos que funcionam. Logo depois da vinheta. Dom, 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 down. Yeah. Mas afinal, o que é que faz um final aberto funcionar no filme? Porque pra mim, não é aquela história de charada gratuita pra você ficar se perguntando uma coisa que não vai levar a nada, não serve de nada. É uma parada que te faz pensar, que te faz meio que completar o filme na sua cabeça. É quando tem uma certa ambiguidade, assim, que combina com a ideia central do filme, com o contexto geral, né? Eu vou jogar alguns exemplos de filmes pra você entender melhor e depois você me fala aqui nos comentários se bate com a tua leitura ou se tem alguma coisa que você não tinha pegado direito, ou se pegou uma interpretação diferente da minha, entendeu? Ah, e só pra deixar bem claro, eu vou ter que falar spoilers dos filmes que eu vou citar aqui, né? Porque senão não tem como. Se eu tô falando do final do filme, como é que eu vou falar sem dizer spoiler, né? Já vamos começar tirando o elefante da sala, que esse daqui é um dos reis dos finais abertos recentes, que é A Origem. Peãozinho lá ficou girando ou não? Cortou? Será que ele ia cair? Será que ele não ia? Qual é que é a ideia disso? Porque quando chega nesse final, muita gente fica se perguntando, mas ele estava no sonho ou não estava? Porque a câmera corta antes do peão cair, tem alguns sinais que parece que é o sonho ou não, porque no filme tem aqueles totens que eles usam como uma espécie de âncora para eles perceberem que eles estão num sonho, né? Saber distinguir da realidade. Aí a questão que fica, era sonho ou realidade? Mas para mim, na minha interpretação, essa é a questão que menos importa, porque na minha leitura, pelo conforto que ele tem de estar ali com os filhos, né, com os familiares dele, depois de toda essa missão que ele tem no filme todo, finalmente ter a recompensa para ele, naquela altura do campeonato, não importa mais se é sonho ou se é realidade. O que importa é o desejo dele que ele está realizando, seja onde for. Agora, outro filme que eu gosto bastante, que tem esse final ambíguo também, mas não no sentido de que você não entende o que aconteceu, mas sim de que você talvez não se conforme com o que aconteceu, que é um filmão chamado O Abutre. Nesse filme, o cara é um repórter, né, que vai pegar desastres, né, assim, ver acidentes de trânsito que acontece, qualquer coisa com uma fatalidade ali, ele tá no meio para tirar uma foto, para fazer notícia, para fazer dinheiro. Só que durante o filme, esse cara que já era meio esquisito vai ficando ainda mais esquisito e colocando a moral ali, né, a parte ética do negócio totalmente de lado pelo sucesso. Porque o cara, no começo, ele chegava em cenas que já estavam rolando, que já tinham pessoas mortas. Depois ele chega, tem vezes que ele tem oportunidade de prestar socorro para pessoas, e ele não faz isso visando ter as fotos dele do acidente, da desgraça, porque o que vende de verdade é a desgraça, né? E aí depois de várias situações que você vai ficar ali indignado, que você vai ficar assim, meu Deus, o que que esse cara tá fazendo? Olha para onde isso tá indo. Não vai acontecer nada com ele, não sei o que, não sei o que lá. Depois de tudo que ele tá fazendo, ele vai ser recompensado mesmo? E ele é. Aí que entra esse negócio muito mais no sentido moral, né? Não é tipo, não entendi. Por que não puniram o cara? Como assim não deu nada pra ele? Porque acontecem várias coisas, vários negócios vai virando uma bola de neve de desgraça ali. E no final termina com um discurso motivacional. E você vê que o cara conseguiu expandir a empresa dele, que agora ele tem várias vans pra cobrir vários acidentes na cidade toda e tal. Esse discurso dele no final eu interpretei como tipo, como se fosse uma crítica do filme a essa indústria que premia isso mesmo. Não importa como você chegou lá, o que importa é que você chegou lá. Agora saindo desse filme desse cara que não é normal
pra um filme inteiro que não é normal, esse filme que me surpreendeu pra caralho é O Farol. Esse filme aqui é doideira do início ao fim. Quando eu assisti, eu demorei muito pra digerir o que é que eu estava vendo, o que é que estava acontecendo ali na minha frente, porque são umas cenas bem bizarras. É um filme que se passa inteiro com 2 atores em cena, que é o Robert Pattinson e o William Dafoe, e eles 2 estão bem pra caramba nesse filme, meu Deus do céu. Eles ficam num isolamento nesse tal farol, né, e aos poucos eles vão perdendo a sanidade enquanto estão lá. Ou será que não? É um mix de mitos que tem até sereia envolvida na história, tem loucura, tem culpa. É como se o filme te desse 3 caminhos: o mito, paranoia, o desejo dos personagens. E aí você escolhe por qual caminho você quer embarcar e você vai indo no embalo aí. É a loucura do cara? Tinha uma sereia mesmo? Os caras tão doidão? O William Dafoe queria comer o Batman? Essa eu acho que não. A loucura desse filme é tanta que você fica boa parte ali sem entender que o que tá acontecendo direito. Se o que eles estão vendo é real, se é imaginação, se eles estão ficando loucos, se tem alguma coisa deixando eles loucos, é pura doideira. E se o filme já é doido, o final não podia ficar pra trás, ele é mais doido ainda. Mas na minha leitura desse filme ficou aquele lance de não é sobre o que ele viu, é sim sobre o preço dele querer tanto ver aquilo, entendeu? Agora saindo dessa loucuragem desgovernada, indo pra uma loucura muito mais interpretativa talvez, né, porque tem muita gente que pensa nesse filme como uma metáfora, e tem gente que pensa nele como uma parada bem literal, que o que tá acontecendo é o que tá acontecendo mesmo, que é A Bruxa. Mas pra mim o grande diferencial desse filme é que as 2 interpretações dele podem conviver juntas, por que não? Pode ser tanto uma metáfora pra fanatismo religioso, aquela visão puritana das coisas, repressão por parte dos pais, desejo de uma coisa diferente, de uma coisa nova e ter que seguir ali, ou também pode ser extremamente literal e ter de fato ali uma bruxa rondando essa família o tempo todo. A atmosfera desse filme é muito foda, é um negócio muito denso, assim, você fica apreensivo o tempo todo, qualquer hora você pensando, vai dar merda agora, é agora que vai dar merda. E o negócio vai só nessa crescente, nessa crescente. Eu nunca esqueço da cena do corvo bicando a teta da mulher. Nossa, meu Deus do céu, aquilo lá me deu uma agonia. Tanto que a tentação que é colocada à prova ali pra personagem principal, que aliás é muito bem interpretada pela Anya Taylor-Joy, adoro essa atriz. Ela é colocada no momento ali bem antes do clímax final, que é quando ela vai lá no celeiro e depois de muita desconfiança, depois de muito tempo que aquilo lá tá rondando eles, ela vai falar finalmente com o Black Phillip nessa cena. Cê é louco, me arrepia todo. Mas a minha leitura final desse filme tem várias interpretações. Pode ser aquilo de querer pertencer a um lugar, de ter a própria identidade, apesar da família religiosa lá pegando em cima, essas coisas. Pode ser a libertação da personagem, pode ser também o oposto, pode ser a queda dessa personagem. E também pode ser o literalzão, né? Era uma bruxa mesmo ali, todos eram bruxas, ela tá entrando pra seita, vai virar uma bruxa também, e é isso. A mãe dela também estava certa no final das contas, que suspeitava dela. Véia do caralho. Mas a relação com os pais nem sempre é uma coisa fácil, né? Às vezes pode ficar uma coisa pendurada aí por anos e anos, como é o caso desse último filme aqui pra fechar, que é After Sun. Um filme que eu não vou falar que é pra fechar com uma vibe lá pra cima, porque é um filme bem triste, mas que também tem um final ali interpretativo, apesar de ser um pouco mais fácil de pescar algumas coisas. Porque esse filme aqui acompanha essa moça, né, que já é uma adulta, se lembrando de uma viagem que ela fez com o pai dela quando ela era criança, né? E aí tem todo um contexto entre os dois, né? Porque os pais, no caso, nessa viagem eram separados, é uma viagem que ela faz só com o pai dela. E você vai pegando as coisas no ar ali e montando a equação na sua cabeça aí do jeito que você achar melhor. Mas, apesar de não dizer claramente, a gente entende que o pai dela acabou falecendo e que essa viagem é uma lembrança para ela nostálgica, mas ao mesmo tempo dolorida. Porque a questão principal não é o que aconteceu com ele exatamente, mas sim como a personagem lida com isso, como ela lidou com isso durante toda a vida dela, até chegar naquela conclusão do final do filme que quem não chorar aí morreu por dentro já. E o final é muito bom porque ele não explica nada, mas ele te permite reconhecer a mensagem que ele quer passar ali. Pra mim, na minha interpretação,
Foi a última viagem dela com o pai dela, talvez a última vez que ela tenha visto o pai dela, e ela tinha alguns arrependimentos que ficou guardado no coração dela por todos esses anos, até a vida adulta. E ela tá lidando com isso ali da forma dela. Quando chega a cena final que tem tipo meio que uma viagem na cabeça dela lá, que ela tá adulta, né, interagindo, mesmo que brevemente com o pai dela, o seu desejo é que você quer que ela fique um pouquinho mais com ele ali, que ela tenha aquele momentinho a mais com ele. Nossa, que filmaço. O resumo da ópera é: final aberto bom, tem motivo pra acontecer. Não é uma coisa jogada assim ao acaso, só pra fazer misterinho ou pra puxar a continuação depois do filme. Não. O negócio é que tem que ser bem construído pra dar margem pra você interpretar coisas e sentir coisas diferentes. Por exemplo, você pode interpretar de um jeito, eu posso interpretar de outro, e depois a gente troca experiências. Talvez você comece a ver um pouco mais pelo meu ângulo, talvez eu comece a ver um pouco mais pelo seu, e por aí vai. Essa é a graça. Mas e você, me diz aí, algum desses finais você interpretou de um jeito diferente? Tem algum final aberto que te irrita? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no TikTok e no Spotify. Então, se você gostou, já sabe, manda pra um amiguinho, pra uma amiguinha que vai gostar também. Me ajuda a viver disso, por favorzinho.